Boa tarde, Nuno. Este campeonato já se viu que é ponto a ponto. Cada ponto tem a sua importância e às vezes mais vale um ponto do que arriscar às vezes para ganhar e não se perder. Não foi o caso do último jogo, que arriscou mesmo para ganhar. Este jogo em Felgueiras é um jogo com confronto direto, onde neste fim de semana houve jogos surpreendentes. É nessa surpresa que o Paços vai arriscar amanhã? Não tem que ser nessa surpresa. O Felgueiras vem de uma mudança de treinador, vem motivado por isso. O Rui é um treinador que organiza muito bem as equipas dele, o trabalho dele é mais do que reconhecido, tem feito bons trabalhos por todo lado onde passa e nesse sentido organizou muito bem a equipa para criar alguma surpresa no último jogo frente ao Académico. Nós vamos fazer o nosso jogo, vamos lutar com as nossas armas. Isto de ser um confronto direto são 3 pontos, seja contra o Marítimo, seja contra o Felgueiras, são 3 pontos que estão em disputa e é nisso que nós nos temos que concentrar, é em ganhar os 3 pontos, seja contra quem for. Só para terminar da minha parte, estamos na reta final do campeonato, de finais agora. A equipa está preparada psicologicamente para aquilo que vem e que dificuldades este Felgueiras, já falou um bocadinho, mas pode ter em sua casa que é sempre um forte para eles. O Felgueiras tem individualidades muito boas e contratou bem durante o mercado de inverno, sabe o que é que quer, o treinador também sabe o que é que quer. Eles organizaram-se numa estrutura diferente, também acredito que se vão organizar da mesma maneira contra nós. Acabam por ter depois ali jogadores perigosos, quer na transição, quer no jogo aéreo. Vamos ter de estar atentos a isso, obviamente. Vamos ter de estar atentos às bolas paradas, como temos estado atentos até agora. Tentar cumprir com atenção as coisas que nós queremos para o jogo. E depois, como eu disse, é concentrarmos-nos em nós, fazermos o nosso, termos capacidade de atacar quando temos que atacar e de defender quando temos que defender, ter capacidade de sair na transição, ter capacidade de transitar defensivamente também com qualidade, porque o Felgueiras de facto tem jogadores que são fortes nessa altura e são rápidos e procuram uns espaços à frente. Os jogadores do meio campo de Felgueiras são jogadores com capacidade de verticalizar o passe, os jogadores da frente são jogadores que correm com alguma velocidade para a frente e que conseguem criar algum desconforto aí. Nós temos que estar preparados e vamos estar de certeza absoluta preparados para fazer frente às armas de Felgueiras com as nossas próprias armas. Boa tarde, Fernando Braga. Permita-me falar do jogo passado, para depois fazer a segunda questão sobre o próximo jogo da manhã em Felgueiras. Sobre o jogo passado, como toda a gente viu, considera-se, e muita gente considera que foi dos melhores jogos até hoje feitos neste campeonato pelo Paços de Ferreira. E aconteceu um empate. A minha pergunta vai só no sentido como é que a malta no Balneário se tem portado com estas oscilações, grandes jogos, uns empates, depois outras vitórias não tão bem conseguidos. Como é que a malta se tem portado nas diversas ocasiões? A segunda pergunta, sobre a questão do Felgueiras. Está a 2 pontos. Se considera que é um jogo que é mais uma final, ou será uma das grandes finais a partir de agora, e sabendo também que está a 4 pontos de Leixões. Portanto, tudo depende agora, se calhar, deste grande jogo em Felgueiras. Todos os jogos são finais. A seguir vamos ter outro jogo em que vocês vão perguntar também se é uma final contra os Chaves. Não tenho grandes dúvidas que todos os jogos agora são importantes nós termos os 3 pontos. E nesse sentido, o último jogo, nós não saímos daqui felizes. E isso foi dito logo na conferência pós-jogo. Não saímos daqui felizes porque queremos os 3 pontos. Não é com a exibição, mas é porque queremos os 3 pontos. Grande exibição ou menos boa, a realidade é que só saímos daqui com 1 ponto e o nosso objetivo final seriam os 3 pontos. Em relação a ser decisivo, não ser decisivo, volto a dizer aquilo que já disse antes. É um jogo, vale 3 pontos, como o da semana passada contra o Marítimo, também valia. A malta aqui tem reagido sempre bem a exibições menos bem conseguidas. Tem conseguido, a seguir, superiorizar-se e até
atingir níveis mais altos do que os que tinha antes. E nesse sentido a equipa vai querer dar mais uma resposta boa. Claro que nós não vamos conseguir estar sempre por cima, não vamos conseguir ter sempre exibições fantásticas, mas todos nós trabalhamos com mais felicidade ou menos felicidade, dependendo do resultado da semana anterior. É natural. Todos nós trabalhamos muito diariamente, todos os jogadores, e eles preparam-se para isso. Por isso, sim, o grupo reagiu bem, porque sabe que fez o que tinha que fazer contra o Marítimo. Se queria os 3 pontos, queria, mas em termos de atitude, em termos de dinâmica tática, não nos podemos apontar nada. Só uma nota mesmo muito rápida, se me permite. Considera, e acha uma coisa curta da sua parte, que a viagem até ao final começa a ficar curta? Começar a aproveitar agora? Faltam 6 jogos. Estes 6 jogos, todos eles vão ter uma preponderância maior, como é natural, que um jogo no início da época. Isso aí nós não fugimos àquilo que são as nossas responsabilidades. Mas não há jogos decisivos, até matematicamente as coisas ser neste jogo é ou não é. Isto é a minha forma de pensar e é a forma como eu passo à equipa a mensagem. Os jogos valem o que valem, todos eles são 3 pontos, 1 ponto, nenhum, independentemente do adversário. Agora, naturalmente, mais ao final da época, pode ter uma relevância maior ou não. Mas se calhar se estivéssemos no início num perdido pontos que perdemos, se calhar agora nesta situação dizíamos que este era só mais um jogo. Ou não, isso aí, porque a verdade é que as equipas que estão connosco na luta também têm feito pontos, também têm ganho pontos, e nesta semana assistimos a isso. Isto, nós temos que olhar semana após semana e não podemos andar a olhar a dizer se fizermos 3 pontos agora já estamos chafos ou se não fizermos 3 pontos já estamos enterrados. São 3 pontos e há outras equipas que os vão fazer e outras que não vão fazer. Isto é simples, é futebol, é matemática e não passa daqui.